Bom, meu povo, seguinte, nós temos aqui um exercício que foi retirado de uma prova da Unicamp e ele envolve ângulos e ponteiros de relógio. Só que ele é um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a trabalhar, porque normalmente é dado um horário e depois é pedido para determinar qual é a medida do menor ângulo formado entre os ponteiros do relógio naquele horário determinado. Aqui foi dito que o relógio foi acertado ao meio-dia e com isso a gente sabe que os dois ponteiros estão na mesma direção e no mesmo sentido, apontando para o 12, e foi informado que o ponteiro das horas percorreu 42 graus. Eu quero saber qual foi o horário que o relógio parou após ele ter percorrido esse ângulo. Nós sabemos que um relógio ele é representado por uma circunferência dividida em 12 partes iguais, por isso eu já coloquei uma circunferência aqui e vou marcar alguns horários que podem aparecer aqui durante a resolução. Vou marcar o 12, porque eu sei que os dois ponteiros estão alinhados no sentido do 12. Vou marcar mais alguns horários e, se for necessário, eu coloco mais. No momento que nós dividimos uma circunferência em 12 partes, nós dividimos 360 por 12, e aí nós temos que, de um número para o outro, 30 graus representados. Então, eu sei que o ponteiro das horas percorreu 42 graus. Então, se ele estava no 12, ele teve que passar pelo 1, só que ele não alcançou o 2. E, portanto, eu já vou fazer a marcação do ponteiro das horas entre 1 e 2. E aí eu já sei que são 13 horas e alguns minutos. Para finalizar o exercício, eu só preciso saber quantos minutos que percorreu para ter percorrido esses 12 graus ali que passou da 1 hora. Como eu comentei, o ponteiro das horas percorreu 42 graus, portanto ele passou da 1 hora. E o quanto ele passou da 1 hora foi determinado por 12 graus. E nós precisamos utilizar uma relação que envolve o ângulo percorrido pelo ponteiro das horas e a quantidade de minutos. Nós sabemos que o ponteiro das horas vai de um número para o outro a cada hora, ou seja, a cada 60 minutos. Então, ele precisa percorrer 30 graus em 60 minutos. E agora eu quero saber quantos minutos ele percorreu no momento que ele percorreu 12 graus. Portanto, nós vamos utilizar uma regra de 3 aqui para descobrir o valor de x. E isso é bem fácil de verificar no momento que nós podemos simplificar algumas informações na horizontal ou na vertical. Aqui é fácil dividir por 30 os dois elementos aqui de cima, 1 e 2. E aí, para continuar a resolução, nós vamos fazer a multiplicação aqui. Eu fico com x igual a 24 minutos. Portanto, eu sei que ele percorreu 24 minutos, então são 13 horas e 24 minutos.